Tenha uma vida cheia de glória, conversando com Deus. Ensinamento. As orações e o estudo da Bíblia são o alimento para que o cristão cresça no conhecimento de Deus e fortaleça sua fé. Ambos são imprescindíveis para uma vida saudável em Cristo. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, encontramos: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É um convite para orar por tudo que aconteceu ou está para acontecer na vida de um cristão. Orar por todas as pessoas também faz parte da vida do cristão. Perseverar na oração significa que devemos orar de forma contínua, sem desanimar. Muitas vezes parece que nada acontece, que nada vai acontecer. Então, desistimos, desanimamos. Deus estava provando a nossa fé, mas nós desanimamos. Lute contra a sua própria vontade se o desânimo aparecer. Quem vive uma vida de oração enxerga a vida de outra forma. O Espírito Santo é o nosso aliado nas orações. Há muitos momentos em que o cristão nem sabe como orar. Nesses casos, é o próprio Espírito Santo que intercede junto a Deus. Encontramos essa informação ali em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A nossa oração não precisa ser recheada com palavras bonitas, de termos pomposos, frases de efeito, nem orações muito longas, pois não é pelo muito falar que Deus vai nos ouvir. Não é por causa dessas coisas que Deus nos escuta. Ele gosta de palavras simples, que venham diretamente do nosso sincero coração. Vamos derramar diante de Deus tudo o que vai no nosso coração. O Espírito Santo nos entende e intercede por nós. As orações devem ter ações de graça também. Orar é falar com Deus, mas não apenas para pedir, mas também para agradecer por tudo que já recebemos. A recomendação bíblica não é que somente devemos orar sempre. Devemos orar sempre, sim, mas devemos aproveitar já o momento da oração para agradecer e exaltar o nome do Senhor. Então ore, agradeça sempre, em tudo dai graças, esteja alerta. O Senhor opera quando seus filhos oram. Como estamos a falar sobre oração, não podemos jamais esquecer que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Os discípulos pediram que o Mestre os ensinasse a orar.
Jesus vivia uma vida de oração. Em diversas passagens dos evangelhos, conta que Jesus se retirava para lugares afastados para orar. Deixou-nos esse bom hábito de orar como exemplo. Um dia, os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. E ele ensinou. Mas antes, ele ensina uma atitude de oração. Ele lhes diz assim: Tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Ou seja, meu irmão, deve ser uma conversa reservada, um momento entre você e Deus, um segredo entre nós, sem chamar a atenção de mais ninguém. Jesus ensinou mais, dizendo aos seus discípulos: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Jesus ensina aqui que uma oração não é repetir palavras prontas, não é algo mecânico. A verdadeira oração brota da alma. Mesmo se vamos usar a oração que Jesus nos ensinou, devemos proferir suas palavras não apenas com a boca, mas sentindo no coração cada uma delas. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, se você observar, verá que a oração do Pai Nosso é simples, clara e objetiva. Não se perde com muitas palavras. Mantém um padrão que pode servir para todas as outras orações. Em primeiro lugar, é reconhecida a santidade de Deus. Depois, é pedido que o reino venha a nós. Consequentemente, que a vontade de Deus seja feita em todo lugar. A seguir, trata da provisão. É o reconhecimento de dependência do homem para com Deus. Depois, coloca o relacionamento humano em xeque.
quem quer ser perdoado precisa perdoar também. A seguir, trata da questão das tentações, tão comum entre todas as pessoas, e o pedido para que sejamos livres de todo mal. Finalmente, há uma glorificação a Deus. É dedicada uma adoração ao Senhor e termina com o Amém, que quer dizer que assim seja. Pratique a oração do Pai Nosso com a sua estrutura, nunca esquecendo que qualquer oração é uma conversa com o Pai, uma conversa particular, você e Ele. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.